Estou de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre a vitória do Flamengo sobre o Internacional por 3-1 na tarde e noite de domingo no estádio do Beira-Rio e de como o Felipe Luiz passou um recado que eu acredito demais. Time que é líder do Campeonato Brasileiro não poupa 5, 6 jogadores, em situação nenhuma, mesmo tendo Libertadores da América na sequência. É o tema do vídeo de agora, já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, porque é o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Flamengo viajou no sábado para Porto Alegre e lá ficará até a próxima quinta-feira, porque no domingo enfrentou o Internacional pelo Campeonato Brasileiro e na quarta-feira enfrenta o mesmo Internacional, ambos os jogos no Beira-Rio, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. E aí havia muita dúvida, né? Ou havia uma incerteza de que time o Felipe Luiz colocaria em campo. Do lado do Internacional já era meio que sabido que o Roger iria rodar muitos jogadores e iria com muitos jogadores reservas para o jogo, porque a classificação para as quartas de final, seguir vivo na Libertadores, importa demais para o Internacional. O Inter está muito longe das primeiras posições do Campeonato Brasileiro, já foi eliminado na Copa do Brasil, então o Inter joga todo ano na quarta-feira nas oitavas de final da Libertadores, então já sabia que o Inter viria com um time misto ou reserva, e até foi mais reserva do que misto, como aconteceu, mas havia uma questão de que time o Flamengo colocaria em campo, considerando que o Flamengo joga na quarta também, uma partida que para ele é muito importante, visto que o Flamengo também sonha alto com essa Copa Libertadores. E o Felipe Luiz mandou o seu recado dizendo que, e colocando em campo o time praticamente titular. O Felipe Luiz jogou com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O Varela jogou no lugar do Emerson Royal, que saiu machucado no intervalo do jogo de quarta-feira no Maracanã, quando o Flamengo ganhou do Inter por 1-0. Então jogou com o Varela, que é o titular hoje, visto que o Emerson Royal está machucado, né? Acho que os dois vão disputar muito a posição, mas então jogou ali e aí poupou um jogador, poupou o Alexandro, o Ayrton Lucas foi titular lateral esquerda. No meio, Jorginho, Saul e Arrascaeta, e ali você tem Jorginho e Arrascaeta titulares absolutos. O Saul, até o Pulgar voltar, vai estar nessa briga aí, junto com Alan, junto com eventualmente Everton Araújo pela vaga. Então não dá para dizer que você poupou o Alan. O Alan, na minha visão, não é titular absoluto. E na frente, Luiz Araújo, Lino e Pedro. O Luiz Araújo hoje é titular? Há um questionamento, né? Há uma dúvida, mas ele pode ser considerado um titular, né? O Samuel Lino é titular absoluto e o Pedro, na minha visão, é o titular. Então, nesse time aí, o Felipe Luiz poupou 2 jogadores, né? Poupou, sem dúvida nenhuma, o Alexandro, e aí quem jogou foi o Ayrton Lucas, que fez até um bom jogo, e eventualmente poupou o Luiz Araújo, se você considerar que o Plata hoje é o titular, né? Então, ou o Felipe Luiz poupou 1 ou 2 jogadores. E eu acho que é o correto a se fazer. Quem é líder do Campeonato Brasileiro, a gente tem que deixar isso muito claro. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante do futebol deste país, ponto. E quem é líder não poupa 5, 6, 7 jogadores. Para mim, isso não tem cabimento. Você é líder, você está na segunda posição a 1 ponto atrás ou 2 pontos atrás, você não poupa, porque o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante desse país. Você poupar ou você preservar aquele jogador que está para estourar, aquele jogador que está para ter problema, beleza, você está preservando. Agora, poupar 5, 6, para mim eu acho sem cabimento. E por que eu estou falando isso? Porque no ano passado, mais ou menos nessa época do ano, eu critiquei demais o Tite, porque num jogo em que o Flamengo visitou o São Paulo no Morumbi, o Tite veio com 6 jogadores poupados, o Flamengo sendo o líder do campeonato. Aí pode dizer, não, mas tinham 2 que tomaram o cartão amarelo, 2 que forçaram o cartão amarelo, tá? Só para colocar. Então, no jogo anterior, o Pedro e mais um, que agora eu não me lembro quem foi, forçaram o cartão amarelo para exatamente não jogar ali, porque era a intenção poupar, pensando na Copa do Brasil.
Aí, para mim, fica pior ainda. Se você ainda vai trocar pensando na Libertadores, beleza. Pensando na Copa do Brasil, que para mim não dá pra gente estar na mesma frase a importância do brasileiro com a Copa do Brasil. E isso eu falo sempre, não é agora, eu falo sempre. Para mim não tem nível de comparação Brasileirão com Copa do Brasil. Então o Tite fez isso, o Flamengo perdeu para o São Paulo, não à toa, pode até ser coincidência. Depois dessa derrota para o São Paulo, o Flamengo nunca mais voltou de verdade a brigar pela ponta do Campeonato Brasileiro e inclusive quase foi eliminado na Copa do Brasil também, né? Tomou um calor absurdo do Palmeiras no jogo da volta, o Palmeiras ganhou por 1-0 e tudo, mas até o final teve bola perigosa e tudo mais. Então, para mim, acho que essa postura do Felipe Luiz é completamente justificada e, para mim, correta. Você não poupa sendo o líder do Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante aqui. Você preserva 1, 2, que estejam, por dados da fisiologia, por dados da preparação física, que estejam problemáticos para estourar. Aí você vai dizer, quero ver o que você vai dizer se o Flamengo for eliminado na quarta-feira pelo Inter. Eu vou manter exatamente o que está aqui. Eu não sou comentarista de duas caras. Eu penso isso sempre, e se o Flamengo for eliminado pelo Inter na quarta-feira, que pode acontecer, porque 1-0 o Inter leva para pênalti, tudo pode acontecer, uma vitória do Inter por 2 ou mais, classifica direto, e é o Inter jogando em casa, é um time forte, então pode acontecer. Se acontecer, eu vou analisar a eliminação, mas sem considerar que o Flamengo fez o que tinha que fazer corretamente, que é jogar o Campeonato Brasileiro sendo líder à vera. E aí você entra em campo, como o Flamengo entrou contra o Inter, com 11 minutos, estava ganhando por 2-0, tinha liquidado o jogo, e aí você descansa dentro do próprio jogo, que foi exatamente o que o Flamengo fez. O Flamengo fez 2-0 com 11 minutos, 2 gols do Pedro, e aí outra coisa que eu tenho falado ao longo da programação aqui da TNT Esportes, o Flamengo ideal tem que ter Arrascaeta junto com o Pedro, ponto. É dever do treinador, e isso dito pelo próprio, é colocar os dois para jogarem juntos. Lógico, os dois têm que estar minimamente em condição. Mas isso mostrando aí. Primeiro gol, o Varela dando assistência para o Pedro, ele batendo de primeira e acertando o lado, e depois mais uma assistência do Arrascaeta para o Pedro acertar o cantinho também. O melhor Flamengo tem que ter Arrascaeta e Pedro. E o Felipe Luiz, agora com o Pedro em melhor condição, com o Arrascaeta também tendo sequência, né, sendo muito bem cuidado do ponto de vista físico, começando a dar frutos. E depois do Flamengo fazer 2-0 com 11 minutos, o Flamengo ainda teve, no primeiro tempo, pelo menos mais 3 chances. Teve uma do próprio Arrascaeta, uma batida do Samuel Lino, uma tentativa de bicicleta do Léo Pereira. No segundo tempo, o Arrascaeta teve uma chance também, até o Plata fazer o 3-0, né? O Pedro saiu para a entrada do Plata, e aí o Plata fez 3-0 na 100ª assistência do Arrascaeta com a camisa do Flamengo, e depois do 3-0 começaram a rodar as substituições, veio para dar ritmo para o Danilo, para o De La Cruz, o Carrascal pegando o ritmo também dentro do Flamengo, e aí o Felipe Luiz descansou o time dentro do campo. Para mim, fez o correto. Então, voltando ali, se for eliminado pelo Inter, eu vou analisar a classificação do Inter, vou analisar a eliminação do Flamengo, mas sem juntar uma coisa na outra, sem botar na conta do Felipe Luiz que ele foi eliminado porque botou o time principal para jogar no Brasileiro, ele fez o correto. Eu não tenho, aqui comigo, não tem duas conversas, como diria o grande Ítalo Senna. O que eu penso e está lá definido. Eu não vou jogar na conta do Felipe Luiz se caso o Flamengo venha a ser eliminado por ter escalado o time titular contra o Inter. Time líder do Brasileiro, time que está na ponta do Brasileiro ou está pertinho da ponta do Brasileiro, não pode poupar 5, 6, porque o Brasileiro é o principal campeonato deste país. Quero te ouvir, o que você tem a dizer, fala aqui nos comentários, depois faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, dar o like, dar o gostei, dar o dislike se for o caso, comentar, seguir, tudo isso que é importante o teu engajamento aqui nas mídias sociais da TNT. Um abraço, tchau.